Olá, graça e paz, tudo bem com você? Melhor dizendo, com vocês? Espero que sim. Estamos voltando, melhor dizendo, retornando para o nosso 12º encontro. Um tema importante para o ano de 2021. Este é o nosso penúltimo encontro, falando sobre reconciliação. Sem a reconciliação, nós não temos acesso a Deus, acesso à restauração, à cura. Não temos acesso a Jesus e nem à eternidade. Colhemos os piores frutos desta terra sem a presença de Deus. Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. O pecado nos separa de Deus, mas o sacrifício de Jesus quebrou a barreira entre nós e Deus. Agora, quem aceita Jesus como Salvador pode se aproximar de Deus sem culpa nem medo. A Bíblia também nos ensina a nos reconciliar com outras pessoas. Isso é muito importante. Quando você tem um desentendimento com alguém, é importante procurar se reconciliar, pedindo ou oferecendo perdão. Quanto mais amargurado estejamos, mais afastado de Deus estaremos. Meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, neste exato momento estamos aqui apresentando este 12º dia, Pai, para que o Senhor use os meus lábios, que use a verdadeira palavra para a edificação de nossas almas e vidas. Pedimos em nome de Jesus para que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados, destruídos, amargurados. Que haja restauração no dia de hoje, meu Pai. Profetizamos assim para as nossas vidas. A palavra diz que a palavra de Deus cura, liberta, restaura, edifica, e assim estamos buscando, Pai, a reconciliação. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, este é um grande tema. Mas antes de continuarmos, peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem 2 novidades para a sua vida. A primeira é o canal podcast Alimentando a Fé. Um canal dedicado à profunda reflexão e encontro com Deus. Está aqui na descrição o link do canal do YouTube. Vá lá, se inscreva, ative o sininho, dê um like, comenta e compartilhe. E também o link do canal podcast através da plataforma Anchor. E a segunda grande novidade é o canal ABC em Cristo. Um canal dedicado às nossas crianças através do desenho animado 3D que leva a palavra de Deus até os pequeninos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê um like, comenta e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, trago no dia de hoje, nesse 12º encontro, reconciliação, o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15. A palavra diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Amém. E graças a Deus. Um aspecto fundamental da comunidade está na necessidade do perdão mútuo. É o que falta nos dias atuais. Este assunto se expande além deste parágrafo. Porém, a primeira parte deste tópico fala da necessidade de seguir um procedimento bíblico para a aplicação da disciplina na igreja. Empatia. Tal procedimento, se feito debaixo da direção bíblica, guiado pelo Espírito Santo, terá resultados harmoniosos na comunidade da fé. Por que a gente está falando tanto sobre reconciliação, né? Isso falando no ponto de vista Deus e seus filhos,
E falando no ponto de vista com os irmãos. Porque a gente não consegue entrar na presença de Deus com algum tipo de ressentimento. Esta é a grande verdade. O segundo ponto tão importante é que Jesus nos diz que devemos amar uns aos outros, assim como nós nos amamos, e assim como nós o amamos. Porque, assim, se teu irmão pecar contra ti, preste atenção, se desliga de tudo que está ao seu entorno. Dos versículos 15 a 17, o Senhor Jesus Cristo expõe o método de restauração espiritual, mediante a disciplina de um cristão professo que venha a pecar contra outro irmão da igreja. Negligenciar este ensino de Cristo levará os crentes à transigência com o pecado e logo mais essa igreja deixará de ser um povo santo de Deus. Trago pontos importantes para a sua vida. Primeiro, o propósito da disciplina eclesiástica é manter a reputação de Deus, proteger a pureza moral e a integridade doutrinária da igreja, e procurar salvar a alma do crente desagarrado e restaurá-lo à semelhança de Cristo. Segundo ponto importante, primeiramente deve-se lidar com o transgressor e repreendê-lo em particular. Nada de exposição, nada de gritar na frente das pessoas. Se ele atender, deverá ser perdoado. Se o transgressor recusar atender ao seu irmão na fé e a seguir fizer o mesmo ao ser visitado por um ou dois outros membros juntos, e por fim recusar também atender à igreja local, deve ser considerado como um gentil e publicano, isto é, como alguém que está fora do reino de Deus, separado de Cristo e caído da graça. Não tem condições de ser membro da igreja e deve ser desligado da comunhão da mesma. Ele se recusou em todas as esferas. Ele não está aceitando o seu perdão. Deixe-o de lado, siga a vida, você fez a sua parte. Terceiro ponto importante, a conservação da pureza da igreja deve ser mantida não somente nas áreas do pecado e da imoralidade, como também em casos de heresia doutrinária e da infidelidade à fé histórica do Novo Testamento. Quarto ponto importante, as Escrituras ensinam que a disciplina eclesiástica deve ser exercida no espírito de humildade, de amor, de pesar e de autoexame. Quinto ponto importante, pecados de imoralidade sexual na igreja devem ser tratados de conformidade com o livro de 1 de Coríntios, capítulo 5, dos versículos 1 e 2, e 2 de Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 11. Nesses tipos de pecados graves, a igreja toda deve tratar o culpado com pesar e lamento, disciplinando o transgressor o suficiente e excluindo-o da igreja. Posteriormente, após um período de evidente arrependimento, o disciplinado poderá ser perdoado, receber outra vez o amor dos irmãos e ser restaurada a comunhão. Sexto ponto importante: os pecados de um obreiro devem ser primeiro tratados em particular e a seguir comunicados à igreja, pois está escrito: repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Não é exposição e fofoca, é um preceito bíblico. Sétimo e último ponto importante: os dirigentes da igreja locais devem sempre lembrar-se da responsabilidade de
apacentar a igreja. O Senhor requererá deles uma prestação de contas do sangue de todos que se perderem, porque os ditos líderes não cuidaram de sua restauração, disciplina ou exclusão, segundo a vontade e o propósito de Deus. Então aqui, neste início de intimidade com Deus, aprendemos o que é certo, sobretudo para quem ministra a palavra de Deus. Devemos buscar incansavelmente a nossa restauração, a nossa reconciliação com Deus, Jesus, o Espírito Santo, com a nossa congregação, com familiares e amigos queridos. Por que estamos tratando deste tema tão importante? Preste atenção. Ainda dentro, mas se o teu irmão pecar contra ti. Como ele havia discursado sobre suportar as enfermidades dos irmãos, ele agora mostra mais claramente de que maneira, com que propósito e em que medida devemos suportá-los. Pois, caso contrário, teria sido fácil responder que não há outra maneira de evitar ofensas, a não ser que todos os homens pisquem as faltas dos outros. E assim, o que é mal seria encorajado pela tolerância. Cristo, portanto, prescreve um curso intermediário, que não ofende demais os fracos e, ainda assim, é adaptado para curar suas doenças, pois a severidade empregada como remédio é rentável e digna de louvor. Em resumo, Cristo ordena que seus discípulos perdoem uns aos outros, para que façam isso de maneira a tentar corrigir suas falhas. É necessário que isso seja sabiamente observado, pois nada é mais difícil do que exercitar a tolerância para com os homens e, ao mesmo tempo, não negligenciar a liberdade necessária de reprová-los. Quase todos se inclinam para um lado ou para o outro, para se enganarem mutuamente por lisonjas mortais, ou para perseguir com excessiva amargura aqueles a quem devem curar. Mas Cristo recomenda a seus discípulos um amor mútuo, que é muito distante da bajulação. Somente Ele os ordena a temperar suas advertências com moderação para que, por severidade e severidade excessivas, desencorajem os fracos. Agora Ele, distintamente, estabelece 3 etapas da correção fraterna. Preste atenção. O primeiro é dar um conselho particular à pessoa que ofendeu. Isso é importante. A segunda é que, se ele der algum sinal de obstinação, aconselhe-o novamente na presença de testemunhas. A terceira é, se nenhuma vantagem for obtida, dessa maneira, entregá-lo à decisão pública da igreja. O objetivo disso, como já disse, é impedir a caridade de ser violada sob o pretexto de fervoroso zelo. Como a maior parte dos homens é motivada pela ambição de publicar com excessiva ansiedade as faltas de seus irmãos, Cristo satisfaz esta sazonalmente, ordenando-nos a cobrir as faltas de irmãos, na medida em que estiver em nosso poder, pois aqueles que apreciam a desgraça e a infâmia dos irmãos são indiscutivelmente levados pelo ódio e pela malícia, pois, se estiverem sob a influência da caridade, procurariam evitar a vergonha de seus irmãos. Mas é perguntado, essa regra deve ser estendida indiscriminadamente a todo tipo de ofensa? Pois há muitos que não permitem censuras públicas até que o ofensor tenha sido advertido em particular. Mas há uma limitação óbvia nas palavras de Cristo, pois ele não simplesmente e sem exceção nos ordena aconselhar ou reprovar em particular.
e na ausência de testemunhas. Todos os que ofenderam, mas nos pode que tentamos esse método, quando formos ofendidos em particular, com o que queremos dizer, não que isso seja a nossa conta, mas que devemos ser feridos e entristecidos sempre que Deus é ofendido. E Cristo nos fala agora sobre sofrer ferimentos, mas nos ensina em geral a cultivar uma mansidão tão mútua e não arruinar por tratamento severo aqueles a quem devemos salvar. Olha, hoje é tão comum ouvir pessoas afirmando que a atitude de Jesus em relação ao pecado foi ninguém julga ninguém. Mas a verdadeira postura de Jesus foi de confrontar e denunciar pecado sempre que houver, e daí chamar o pecador ao arrependimento, não expor ao ridículo. O mestre alertou os discípulos para terem primeiro a consideração de tratar do pecado em particular. Isso primeiro porque a impressão de um pecado pode estar errada. Pode ser que o irmão não pecou, mas também se houve pecado e o irmão reconhecer e se arrepender, é melhor que o fato seja limitado àqueles que o souberam. Assim, o infrator não terá que sofrer no futuro por algo que pertence ao passado. Compreendeu? No entanto, se o pecado for confirmado, o infrator se recusar a se arrepender, é necessário que outros irmãos sejam envolvidos para tentar persuadi-lo. Este processo chega finalmente ao conhecimento da igreja, para que o mal não contamine os outros. É preciso lembrar que todo este processo de confrontação é reservado para o pecado. Diferenças de opinião, de interpretação das Escrituras, de costumes e tradições não precisam de confronto. Estas fontes de conflito entre cristãos precisam de paciência, diálogo e muita compreensão. Que Deus nos ajude a distinguir as coisas e ter a reação certa para cada necessidade. Não de quebrar tudo, sair brigando, agredindo. Assim poderemos corrigir pecados quando houver e evitar provocar pecado onde não havia. E eu chego ao final deste nosso encontro com o seguinte pensamento. Às vezes é muito difícil fazer o que é certo. Parece muito mais fácil fofocar sobre alguém que tem nos decepcionado ou mencioná-los num grupo de oração, como alguém que precisa de oração. Ou deixar dicas sobre a pessoa quando estamos falando sobre cristãos fracos. Mas somente uma coisa é a coisa certa quando somos feridos pela ação de um outro irmão em Cristo. Vá até a pessoa que te feriu. Tente minimizar os danos e conter o problema entre vocês dois. E reconcilie-se um com o outro. Este é o desejo de Deus e deve ser o nosso alvo como filhos de Deus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra vinda de Deus em nome de Jesus. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, neste 12º dia, meu Pai, neste encontro, meu amado Pai, dei-me quando for necessário ouvidos para ouvir qualquer irmão que venha me chamar ao arrependimento. Ajude-me a saber que Ele está fazendo isso por amor a mim. Ele está fazendo isso também em obediência ao Senhor. Ajude-me a amar o meu irmão o suficiente para tomar a mesma iniciativa se eu ouvir cair. Que possamos sempre fazer isso com amor do Espírito Santo guiado, cada gesto e palavra. Meu Pai, Senhor Deus soberano, perdoe minhas ações tolas e egoístas. Dê-me a coragem para enfrentar aqueles que me magoam com amor. Se não consigo reconciliar-me com a pessoa, ajude-me, através do seu poder, através do Espírito Santo, a perdoar como o Senhor tem me perdoado todos os dias, Pai. Senhor, estamos vivendo o tempo da tribulação, um ano muito difícil, mas
creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Creio que o Senhor é o administrador de nossas vidas. Entregamos a Ti nossas ofensas, nossos erros e transgressões. Pedimos para que o Senhor nos reconcilie contigo, para contigo, em Ti, com Cristo. Em nome de Jesus, Pai, purifica os nossos corações, abra os nossos olhos, abra os nossos corações, remova esta pedra que está enraizada dentro de nós. Permita que possamos ouvir os Seus ensinamentos, a Sua palavra, o Seu amor. Assim desejamos neste 12º encontro. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Amém. E graças a Deus.